Bom, agora vamos para o tópico do material didático que diz técnicas de aconselhamento. Número 1, dar atenção, né? Então você que está aconselhando alguém, você tem que ouvir, tem que dar atenção à pessoa, tá bom? Evite interrupções quando a pessoa estiver falando. A pessoa que está se aconselhando, ela precisa falar, que o falar já é um elemento de recuperação para ela. E depois o teu conselho, chegando na hora certa, a palavra dita a seu tempo, né? Então, como diz o provérbio, a palavra dita a seu tempo vai ajudar ele na recuperação. Então, número 2, ouvir a pessoa. E esse ouvir, ele tem várias subdivisões, né? 2.1, deixar de lado conflitos, tendências e preocupações. Então, às vezes, as pessoas se conhecem, às vezes vem alguém se aconselhar, ele tem que se aconselhar com o pastor, ele tem que contar ao pastor o problema dele. E às vezes o pastor já teve um problema, um conflito com esse membro, né? Então, nessa hora de aconselhamento, tem que deixar de lado todo e qualquer conflito, tá bom? Tem que ser um aconselhamento isento. Às vezes é difícil e alguns dizem até que é impossível, mas o pastor tem que lutar contra esses sentimentos que venham nele para, vamos dizer, que faça ele lembrar de algum conflito do passado, né? Número 2, evitar expressões de desaprovação ou julgamento pelo que está sendo dito. Então, por exemplo, a pessoa chegou para se aconselhar e aí, quando começa a contar, o pastor, não acredito. Então, por exemplo, essa expressão, né, já vai atrapalhar, claro, o aconselhamento. Então, aquele que está aconselhando, ele tem que ouvir e não demonstrar nenhuma, vamos dizer, expressão de desaprovação, de susto do que ele está ouvindo. Bom, eu ainda coloquei aí um comentário, olha, o trabalho do conselheiro é apoiar. O conselheiro apoia a pessoa e não o comportamento errado. Apoiar ela para ela poder, naquela expressão que eu disse, sair do poço. Ainda coloquei um comentário aí embaixo. Ó. O momento que o conselheiro encontra o aconselhando é como encontrar alguém que caiu em um poço. O momento é de ajudá-lo a sair do poço. Depois que estiver a salvo e recuperado das feridas, é hora de falar do porquê ele foi parar no poço, do porquê ele foi parar no fundo daquele poço, porquê de todo aquele problema. Número 3, perceber o que está sendo omitido. Então, às vezes, a pessoa que está se aconselhando, ela vem contar a história, mas às vezes ela não quer contar a história completa. E às vezes, e aí é importante quem está no papel de ouvir, né, aquele que vai aconselhar, perceber se tem algo que ele não está contando. Por quê? Contar tudo é o melhor para a pessoa, né, conseguir a cura, tá bom? É o melhor também para conseguir o melhor aconselhamento de quem está ouvindo ele. Então, procure perceber se a pessoa está ocultando alguma coisa, então diga para ele, olha, contar tudo é o melhor para alcançar a cura, tá bom? 2.4, aguardar pacientemente os períodos de silêncio, né? O período de silêncio indica que o aconselhado, vamos dizer, ele completou um raciocínio, uma ideia, um problema. Ou seja, evitar interromper. Se ele fez um silêncio, então você pode começar a analisar o que a pessoa está falando e até fazer ele falar mais, né? Em quinto lugar, 2.5, sempre olhar para o aconselhando. Então, hoje é muito comum a pessoa estar, às vezes, no notebook e ela quer anotar. É bom até evitar anotar, tá ok? Ou se fizer anotação rápida, mas está olhando para a pessoa,
ok? Evitar olhar para um livro, para uma anotação, para alguma coisa, para o papel. Olhe para a pessoa, né? O olhar, olhos nos olhos é muito importante. Eu sempre digo para as pessoas, quando eu lembro do Sermão do Monte, eu penso em Jesus olhando dentro dos olhos das pessoas e dizendo, bem-aventurados os puros de coração, olhando nos olhos das pessoas. Isso é muito importante para quem está aconselhando, e nesse caso, quem está ouvindo, né? 2.6, aceitar o aconselhando não significa aceitar suas ações. E aí, como exemplo, o livro dá Jesus e a mulher apanhada em adultério. Jesus Cristo, ele disse para aquela mulher, depois que os homens que não conseguiram apedrejá-la se retiraram, ele perguntou a ela, onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou aqui? Ela disse, não, Senhor. Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Ele disse, eu também não te condeno. Mas ele completa, vá em paz e não peques mais. Tá bom? Então você aceitar a pessoa não significa você concordar com as ações erradas. O que ela fez de errado, o que aqueles homens fizeram de errado, não trazendo o homem que estava adulterando com ela, porque se ela foi pega em flagrante de adultério, o homem estava lá, ambos tinham que ser apedrejados. Por que trouxeram só a mulher? Provérbios 23, versículo 7 é uma referência. Ele diz, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ou seja, essa parte do versículo, ela é interessante, porque ela diz o que a pessoa pensa na sua alma, o que ele acredita ser, isso ele é. Tá bom? Ou o que ele acredita que é a descrição daquele fato, para ele é isso. Né? Existe um pensamento antigo que ele dizia o seguinte, certo sábio estava recebendo pessoas para aconselhamento e alguém chegou para ele e falou o seguinte, sábio, eu estou indo para a cidade do Rio de Janeiro e eu queria saber como são as pessoas lá do Rio de Janeiro, porque quero saber se as pessoas são boas de se conviver, como são os habitantes do Rio de Janeiro. O sábio perguntou para ele, de onde você está vindo? Ele disse, eu estou vindo de Petrópolis. E como é Petrópolis? Ele disse, Petrópolis é uma cidade maravilhosa, estou deixando muitos amigos lá, pessoas hospitaleiras, né? Um lugar que eu não vou esquecer jamais. Mas diga-me, sábio, como é o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro? E o sábio respondeu para ele, olha, você vai fazer muitos amigos no Rio de Janeiro. Você vai encontrar pessoas hospitaleiras. Como você viveu em Petrópolis, você vai encontrar isso mesmo no Rio de Janeiro. É tudo isso aí que você disse. Ele, poxa, que bom, sábio, e se retirou. Aí chegou outra pessoa e perguntou para ele, sábio, eu gostaria que o senhor me dissesse como é o Rio de Janeiro. Eu estou indo trabalhar lá e quero saber como são aquelas pessoas, como eu convivo com eles, se são gente boa. E o sábio perguntou para ele, de onde você vem? Ele disse, eu venho de Juiz de Fora. E ele disse, e como é a cidade de Juiz de Fora? Ele, sabe, não vou ter nem saudade daquela cidade, que cidade horrível. Né? Não estou deixando um amigo naquela cidade, povo nada hospitaleiro, né? Uma cidade realmente, infelizmente, de pessoas difíceis de se conviver. Mas diga-me, sabe, como é o Rio de Janeiro? Ele falou, rapaz, você vai chegar no Rio de Janeiro, você vai encontrar um povo nada hospitaleiro, um povo difícil de se conviver. Você não vai conseguir fazer amigos no Rio de Janeiro. É um local problemático, vai ser muito difícil para você. E o indivíduo se retirou triste. Quando ele se retirou, os discípulos do sábio que estavam ali ouvindo os conselhos dele, perguntaram para o sábio, sábio, para qual dos dois você mentiu? Ele disse, eu não menti para nenhum dos dois, porque o mundo não faz nossa cabeça é que faz o nosso mundo. Então esse texto aqui que diz,
porque como imaginou na sua alma, assim é. Ou seja, quando eu estou ouvindo a pessoa, esse sábio, ele ouviu a pessoa, né, antes de dar o conselho a ele. E na descrição desse sábio, né, ele só diz o seguinte: ele não dá um conselho à pessoa para a pessoa agir diferente, ele só diz o que vai ser. Porque ele tá dizendo o seguinte: olha, como você viveu lá, você vai viver aqui também. Nós poderíamos acrescentar um conselho, né? Tá ok? Para essa pessoa, olha, ele poderia dizer para essa pessoa o que ele falou para os seus discípulos. Você tem que analisar por que você não conseguiu fazer amizades lá em Juiz de Fora. As pessoas podem ter seus problemas, mas talvez também o seu modo de agir criou dificuldades para você fazer amizade, impossibilitou, né, de você deixar amigos em Juiz de Fora. Então repense as suas atitudes. O sábio não deu conselho, o sábio só falou: olha, você não vai fazer amigos na cidade do Rio de Janeiro, porque você não conseguiu fazer em Juiz de Fora. Bom, qual o papel, né, daquele que vai aconselhar? É conseguir observar esses problemas, né, com o aconselhando, e conseguir, por exemplo, fazer ele falar. Olha, mas por que você não conseguiu fazer amizade? Você acha que era só problema daqueles cidadãos? Ou você acha que você também teve alguma coisa que você não colaborou? Fale-me. Ou seja, olha, você está fazendo a pessoa pensar, e aí você vai fazer com que essa pessoa consiga ver, vamos dizer, olhar de maneira diferente a sua alma. Porque o provérbio diz: como imaginou na sua alma, assim é. Então, quer dizer, você pode aconselhar a pessoa para que ela imagine de forma diferente na sua alma, tá ok? Então, esse exemplo essa ilustração que tinha, né, de um sábio, eu vejo como um exemplo de alguém que poderia acrescentar conselhos, análise da vida daquela pessoa, ajudar mais aquela pessoa, porque ele foi apenas uma pessoa que descreveu o que ela era, ou ela vai ser também. Vamos dizer, um conselheiro não pode ser assim. Okay? Um conselheiro, ele faz a pessoa pensar para que ela imagine na sua alma de maneira diferente. Ok? Bom, em terceiro lugar, ele fala em responder. E no 3.1, comentar. Um comentário descritivo não deve manifestar dúvida da realidade da história. Ou seja, a pessoa trouxe uma história. Não vamos manifestar dúvida da história. Tudo bem, realmente você não teve amigos, não conseguiu fazer amigos lá em Juiz de Fora. Mas, número 3.2, vamos colocar perguntas, ok? Mas evitar as perguntas fechadas. É um conselho do livro, né? O que são perguntas fechadas? Aquela do tipo sim ou não, né? Você estava feliz em Juiz de Fora? Vai responder sim ou não, tá bom? Estava triste em Juiz de Fora? A pessoa vai responder sim ou não. Mas você pode fazer perguntas que gere resposta, gere uma análise maior do aconselhando. Então, por exemplo, pode me dizer o que você sentiu quando viveu essa situação, né, de não conseguir gerar amizades lá em Juiz de Fora, ok? Ou até naquele que conseguiu gerar amizades lá em Petrópolis, fazer a mesma pergunta para ele. Né? E a pessoa vai falar: eu sempre fui muito compreensivo, quando alguém me pedia ajuda, eu sempre fui de ajudar, né? Sempre procurei ser companheiro. E ele fala: olha, procure fazer o mesmo ou mais no Rio de Janeiro, que você vai manter essas amizades. Ok? 3.3, informar, que é diferente de dar conselhos, né? Significa descrever a situação para a pessoa, tá bom? 3.4, interpretar. Vejamos se eu entendi o que aconteceu, tá bom, contigo lá em Juiz de Fora.
você não conseguiu fazer amizades e agora você me descreveu o seguinte, que você, também as pessoas te pediam ajuda, você sempre se sentiu naquela situação de que esse indivíduo talvez seja um interesseiro, né? Você normalmente, você dizia não para as pessoas quando as pessoas pediam ajuda, né? Às vezes, se as pessoas te convidavam, né, para uma festividade, um encontro, você não era muito social. Você acha que isso ajudou, né, colaborou para que você não fizesse amizade, ou você acha que isso não teve influência nenhuma? Tá bom? Então, você vai fazer com que a pessoa entre na sua interpretação. Não? Vejamos se eu entendi como você está se sentindo, né? E aí, pegando do que a pessoa falou disso tudo, você está se sentindo, né, triste, você está se sentindo uma pessoa que não é completa, porque você precisa de amizade, né? Então, vamos interpretar a situação, o que precisava ser feito, né? O que as pessoas precisavam fazer e o que você precisava ter feito para que a situação fosse diferente, tá bom? 3.5, apoiar e encorajar. A história desse sábio, ele não apoiou, ele não encorajou em nada principalmente aquele que precisava muito de um aconselhamento, aquele que não conseguiu fazer amigos lá na cidade de Juiz de Fora, tá bom? Então, apoiar, principalmente, significa não apoiar um comportamento equivocado, apoiar a pessoa. Então, se a pessoa descreveu os erros dele, né, a parte dele que atrapalhou para ele conseguir amizade, então, quer dizer, você vai apoiar a pessoa, não vai apoiar esse erro dele, né? Mas você vai apoiar a pessoa, olha, eu tenho certeza que você pode agir diferente. Dessas 50 pessoas que você conviveu, talvez os erros deles causasse, por exemplo, em 30 que você não conseguisse amizade com eles. Mas talvez em 20, se você tivesse agido diferente, talvez vocês conseguissem ir além dos erros dele e aí vocês conseguissem formar uma amizade, tá bom? Então, apoiar a pessoa a ter uma atitude diferente, encorajar ele. Número 4, ensinar, né? E aqui nesse ponto ele fala, olha, o ensino, a capacidade de ensinar está em todas as áreas, até no aconselhamento. Aquele que vai aconselhar, ele tem que também saber ensinar a pessoa, né, a trilhar esse novo caminho. Por isso que eu citei o exemplo daquele irmão que ele errou na vida, foi parar num presídio, ele não era irmão antes, né? Irmão agora, daquele homem, melhor dizendo, que errou na vida, foi parar num presídio, foi condenado, e lá ele conheceu Jesus, mudou de vida. Esse homem agora pregando, ele terá coisas importantes para ensinar. Então, todos nós devemos ter experiência de vida. Aquele que nasceu no Evangelho, cresceu no Evangelho, ele não vai ter essa experiência de vida. Bom, ele terá outras, tá ok? Mas ele tem que buscar mesmo um conhecimento técnico para ele poder ensinar. Bom, eu coloquei Romanos 12, versículo 8, que diz: ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Né? Então, o que exorta, use esse dom em exortar. Tá bom? Cada um dentro da sua área. Mas todos eles, de alguma maneira, eles vão ensinar alguma coisa a alguém. Aquele que está aconselhando, ele tem que ter algo a ensinar para o aconselhando. E número 5, filtrar. Não focar em fatos que não sejam relevantes para a recuperação do aconselhando. Lembra que eu contei num determinado ponto da história que às vezes o aconselhando, ele começa a contar o seu problema e entra em questões que não vai ajudar em nada aquele que está aconselhando a entender o seu problema, e também não vai ajudar nada
para que o aconselhando se recupere daquela dor que ele está passando, tá bom? Mas quem está aconselhando, então ele tem que fazer o quê? Filtrar, né? Ver quais os pontos essenciais da história. Qual o exemplo que eu contei para vocês? Eu contei o exemplo de um pregador que eu conheço, né? E era muito comum, ele está pregando, ele vai contar um testemunho. No testemunho que eu ouvi ele falando, ele pegou um ônibus no centro do Rio de Janeiro, ele foi contar de um livramento em um assalto, e no meio do testemunho ele falou assim: agora eu não me lembro bem se o ônibus era 269 ou se era 240, mas era um ônibus que vinha do centro para Jacarepaguá. O que isso importa naquele testemunho em mostrar o livramento de Deus? Então, se o aconselhando também fizer uso de algum exemplo semelhante, você deve filtrar esse tema, deixar isso de lado na hora dos seus comentários.